Esse aqui é o mesmo caso, eu só fiz as marcações um pouquinho mais detalhadas aqui para a gente poder ver. Eu marquei no próprio lensômetro, tá? E aí a gente tem aqui, ó, o centro óptico do olho direito e o centro óptico do olho esquerdo, e eles estão numa distância dos centros ópticos de 58 milímetros, tá? Essa é na primeira lente, que essa é a distância que ela vinha usando e é a distância que ela precisa, tá? Aí eu tenho aqui a segunda lente, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, esses são os óculos novos, tá? E aqui eu tenho a marcação, ele está um pouquinho fora do zero, mas vamos marcar aqui e aqui, ó. Eu tenho aqui uma DCO de 68. E aí a gente vai entender o seguinte, ó, eu tenho o prisma gerado é igual a dioptria dela é menos 20 aqui, tá? É de cada lado, então é menos 20, vezes a descentração, que é 10 milímetros ou 1 centímetro. Então aqui eu estou gerando 20 prismas para ela. E a gente tem que entender o seguinte, ó, que o centro óptico deveria estar aqui, mas está aqui. Então eu tenho uma lente negativa com base nasal. Eu tenho aqui também uma lente, aqui deveria estar a visão dela, e a lente está assim. Então a base está nasal também. Quanto? Aqui 10, né? Porque aqui tem 5 milímetros de descentração e aqui tem mais 5 milímetros, então está 10 prismas também. 10 prismas de base nasal no olho direito e 10 prismas de base nasal no olho esquerdo. Tá? Então, essa é a diferença pela medida dos centros ópticos. Aqui eu voltei a imagem, esses são os originais, está marcando aqui 58, e os novos está marcando aqui 68. Ó. Tá? Vamos limpar aqui. Ó, 68, e os originais, aqui está marcando 58. Claro que a gente tem que imaginar uma posição média aqui, metade do prisma daqui, metade do prisma dali e tal, mas a gente calcula numa montagem geral. Eu teria que fazer a metade desse lado, essa lente é menos 20, então eu vou calcular uma descentração de 5 milímetros aqui. E essa lente aqui é menos 20 também, e eu vou calcular essa descentração de 5 milímetros aqui, tá? E aí eu calcular as duas juntas e eu somo o lado direito com o lado esquerdo e eu vou ter a descentração total. Porque se ela não for menos 20, se ela for zero, aqui não vai ter valor nenhum, eu vou ter só esse efeito prismático aqui. Então, ou se ela for 10, aqui eu vou ter metade do valor dessa aqui. Então eu tenho que calcular, na verdade, a metade de cada lado e somar no final as duas metades, tá? Mas o fato é o seguinte, ó, eu tenho uma descentração no geral 58, na nova 68. Aqui, ó. Para 68, e aqui eu tenho 10, que é igual a descentração, a dioptria é igual a 20, então os prismas é igual a 20 vezes 1, 20 prismas, o que é um horror, né? Gera um monte de desconforto, por isso que essa paciente não está conseguindo se adaptar com as lentes, tá? Opa, aqui. E aí depois a gente pode ainda fazer a marcação para ver na pupila da paciente se isso aqui está de acordo, ó, se ela está no centro óptico ou não. No caso aqui, tem uma certa diferença. Esse caso aqui, na verdade, eu quero gerar um efeito prismático intencional para corrigir uma diplopia que ela tem. Então, por isso que está dando mais trabalho na ótica, porque a ótica vai lá e monta na distância da própria paciente quando eu quero um efeito prismático intencional.